Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Em primeiro lugar, quero agradecer de coração realmente a pequena meta de 2.000 inscritos que acabamos de atingir aí no final de semana, né? Para nós é muito importante, a gente sabe que é só o começo e que tem um trabalho bastante importante a ser feito pela frente aí, né? Hoje eu vou direcionar o programa talvez a uma parte não muito expressiva dos nossos inscritos, porque eu acredito que a maioria dos nossos inscritos já estão bem inteirados com a questão ET, com a questão que está acontecendo e já estão atrás das soluções, né? Já estão na busca pela libertação e coisa e tal. Então, eu tô para esses, né, que já têm a consciência toda de que não estamos sós do universo, e que já passaram por essa fase, e entrou a segunda fase de o que eles querem, e como a gente se defende disso tudo, e por que isso nos é mentido, que é, né, os nossos programas todos que a gente fez até agora falam muito sobre isso. Então, para esses mais que já estão atentos, né, que já estão conscientes dessa nova realidade, a gente tem que colocar uns vídeos, digamos assim, um pouco mais aprofundados, né, e o que eu tenho visto de novidade agora são os estudos com o Corrado Malanga, que eu já... Esse italiano, o Corrado Malanga, que eu já coloquei até alguma coisa baseada nos estudos dele, e eu quero trazer mais material sobre o Corrado, só que eu peço desculpa para as pessoas assim, ó, que não é uma tarefa fácil. O italiano e do jeito que ele fala lá, enfim, né? Mas a gente vai tentando e conforme a gente vai conseguindo traduzir direitinho os textos lá para não fazer uma coisa mal feita, né? Então a gente quer trazer uma coisa bacana, então tá demorando um pouquinho, mas nós vamos conseguir, pessoal. Nós ainda vamos trazer mais coisas do Corrado Malanga para vocês, tá? Nem que sejam os trechos que a gente tem certeza de que fica compreensível, mas ele fala muito sobre mecânica quântica, muita coisa que eu estou vendo ali é coisa que a gente já sabe, é só de uma perspectiva diferente, né? Realmente juntando a questão mecânica quântica, física quântica com a questão dos OVNIs, que é óbvio que está totalmente ligado. Mas hoje, pessoal, por que eu quero direcionar esse programa de hoje a um público que não é, que eu tenho certeza que não é 90%, eu acho, dos inscritos, até me desculpo, mas vocês vão entender os meus propósitos. É o seguinte, a gente sabe, pelos estudos que nós estamos realizando aí, que o tempo está encurtando, né? A gente sabe que é difícil tu precisar uma data específica, mas os sinais estão evidentes, né, de que não tem mais para onde fugir, não tem mais como esconder, e a gente vai ter que lidar com essa questão mais cedo ou mais tarde, né? E esse mais cedo está cada vez mais próximo pelo que está aparecendo. Então, daí a importância de começar a debater esse assunto com quem ainda não se inteirou dessa primeira parte. Qual é que é o nosso empenho do canal? Por que a gente começou o canal, e não só o canal Academia Olímpia, como o nosso grupo UFOCAN, que é o nosso grupo de Canela, assim, qual foi o objetivo de quando ele foi criado? E desses eventos que nós estamos fazendo aqui, a gente já trouxe, né, palestras com o Odoni, a gente já trouxe palestras com o Geva, né, o Gevaer, agora a gente vai trazer o Marco Antônio Petit. Tem uma colega do grupo nosso lá que está tentando falar com a Mônica de Medeiros, vamos ver se a gente consegue trazer ela também, que seria maravilhoso. Então, a gente está fazendo toda essa movimentação aqui para que as pessoas tenham uma oportunidade de se conectar com esse novo assunto, com essa nova realidade que está se apresentando, e que se tu estiver ali na frente da tua telinha, assistindo a tua novela, o teu futebol, o teu Big Brother, o teu MMA, as coisas de sempre... Meu amigo, por mais divertido, emocionante, bacana que possa ser isso aí, né, tem coisas mais importantes que vão, né, ter peso sobre a sua vida, você querendo ou não. É inerente a nós, né? Por isso que é bom a gente saber o que está acontecendo, o que nos acerca, para a gente saber como se defender, e tem uma defesa, né? Da mesma forma como existe um sistema opressor, também tem como se defender dele. Então, o título deste vídeo que eu fiz não é para criar polêmica nem para ofender ninguém, é realmente uma pergunta como está lá. O que os evangélicos sabem sobre os ETs? Então não é aquele tipo, o que os evangélicos sabem sobre os ETs? Não é nesse sentido, é no sentido da pergunta mesmo. O que, até onde vai o conhecimento deles dentro dessa área? Entendeu? Então não é para ofender, é para questionar só. Por causa que não tem como a gente tentar entender essa compreensão de Deus e do universo
sem tu colocar essa questão, esse fator, que é o fator extraterrestre. Ele existe e isso tem que ser colocado na equação. Então, eu estou fazendo esse programa aqui por causa que, de novo, eu quero estender o convite, e eu acho que eu sou bem pouco assistido na região aqui, onde eu moro, em Gramado. Eu acho que a maioria dos nossos inscritos deve ser gente de fora. Não sei até que ponto isso pode chegar às igrejas da região, né? E me refiro a qualquer igreja, as portas aqui estão abertas para a gente entrar num debate respeitoso, saudável, para a gente tentar entender algumas coisas. Então eu gostaria de convidar, fossem padre da Igreja Católica, seja bispo da Evangélica, seja luterana, seja quadrangular evangélica, seja lá a definição de igreja que for, entendeu? Em primeiro ponto, eu quero dizer que nós já temos alguma coisa em comum, que qualquer pessoa que busca uma igreja, que busca a Deus, né, ela já começou com o caminho certo, já está na frente de quem nem sequer está ligado nesse assunto de deidade. Agora, gente, nós temos que ter muito cuidado por causa que eu tenho assistido muitos vídeos, né, e muitas afirmações do tipo, quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus você está. Então eu acho que tu tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Porque eu acho que eu não vejo bem dessa forma, porque eu vejo assim, ó, muita gente que faz barbaridades e coisa e tal, que acreditam que a vida é isso aí mesmo, e morre e acabou tudo, esses estão totalmente perdidos. Né? Eles vão perceber que o corpo acaba, a vida não acaba, e aí eles, né, essa questão de tu levar toda a tua bagagem do que tu fez e tal, tem um peso sim, não dá pra tu ficar agindo criminosamente e achar que vai ficar tudo impune. Tem uma lei do universo aí que deve ser respeitada, entendeu, gente? O que eu quero colocar aqui é a forma como é colocado Deus pelas igrejas, né? E por quê? Porque a doutrina das igrejas são quase todas elas baseadas na Bíblia. E aí, gente, é onde o bicho pega, por causa que a gente tem feito muitos estudos, eu tenho colocado alguns estudos aqui da origem da Bíblia. Então, quando a gente levanta, porque assim, ó, tem muita gente fazendo estudo bíblico, né? Então eles estão ali focados no que está na Bíblia. E quando a gente levanta a cabeça daquilo ali e começa a olhar para outras questões e comparar o que tu aprende dentro da Bíblia com outras questões que estão fora, aí tu amplia os teus horizontes. Então, a minha pergunta é, esse pessoal que faz estudo bíblico todas as semanas, eu acho louvável isso, porque é notório que a gente está dedicando um tempo com disciplina, né, com um rigor ali, o que é louvável mesmo, né, de se dedicar ao melhorar em si mesmo. Daí, mas aonde que entra o problema disso tudo? É que todo embasamento de melhora e de busca pela espiritualidade, né, eles acreditam que vem estritamente da Bíblia, que a Bíblia é o livro sagrado feito por inspiração divina, e é aí onde eu acho que é cometido um equívoco, né, para não dizer um erro, coisa e tal assim, mas no sentido de que, gente, tem outras coisas. Se a gente começar a estudar arqueologia moderna, e tu não precisa entrar nem na questão espiritual, porque, né, ou religiosa ou dogmática, porque quem fala sobre isso às vezes se dizem até ateus, eles não estão nem aí com nada de escrituras, e eles estão aí com o que os experimentos científicos e o que as comprovações arqueológicas estão trazendo para ti. Né? Então qualquer um estudioso profundo da Bíblia, né, se ele realmente é um estudioso profundo, ele percebe as contradições que estão na Bíblia. E aí, cara, tu tentar ficar explicando aquelas coisas lá com né, enfim, aquelas explicações normais que dão aí a respeito daquelas contestações históricas, né, que nem um pai diz para um filho quando ele não sabe responder alguma questão, ele diz, tá, isso porque eu digo que é, e pronto. Então, né, quando a gente é adulto e começa a se questionar, não adianta tu não encontrar com clareza o que diz num trecho bíblico, e alguém vem dizer, porque eu digo que é, porque tá lá, porque alguém disse que é. Não, entende? Nosso senso crítico nos leva a ter uma relação mais profunda com esse questionamento. E dentro desses questionamentos, quando a gente começa a estudar a própria origem da Bíblia, a gente já percebe que é absolutamente necessário que outros assuntos e que outras, digamos assim, religiões, né, sejam estudadas também, para a gente ver o que tem
o que tem de contundente, o que tem de congruente, o que tem de divergente. Né? Daí a gente começa a encontrar muita coisa dentro da própria Bíblia, dentro de alguns ensinamentos que algumas igrejas, né, estão colocando aí, e dentro de acordo com os ensinamentos de Jesus, quem tem um poder de análise um pouco mais profundo, percebe que o que se está pregando hoje em dia aí não está de acordo com os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Né? A gente está percebendo aí que Jesus colocou tudo para a gente não se ater à materialidade e visualizar mais a nossa questão interior, de se melhorar como pessoa, de não acumular riqueza na terra e sim, né? Então, e a gente vê que não é o que está acontecendo, a gente vê esses valores distorcidos, a gente está percebendo algumas igrejas colocando como a única, talvez, maneira de tu ser feliz, sendo tu tendo as coisas, sendo tu atingindo o sucesso profissional, tu atingindo... Cara, e parece que a espiritualidade, que é o que deveria ser o verdadeiro foco da coisa, vai ficando em segundo plano. Então, enquanto a gente vai atribuindo a nossa felicidade a coisas materiais que a gente pode conquistar, a gente está fazendo o jogo inverso da coisa, entendeu? A gente vê, por exemplo, na novela Apocalipse, que está rodando agora, que é da igreja do Edir Macedo, que a novela funciona como uma ferramenta de expor aquela ideia que eles estão colocando. Né? Então, quando eu vejo a cena do pastor, não me lembro de como é que é o nome do pastor da novela, lá o carecão, lá meu colega de penteado, mas às vezes aparece numa cena dele com a Bíblia, né, ajoelhado, com a cabeça em cima da Bíblia, eu fico pensando, cara, será que tem pessoas que realmente fazem isso? E se elas fazem de imaginar que esse livro tem esse poder, será que elas realmente conhecem a história da Bíblia? Será que elas teriam essa mesma atitude, elas continuariam tendo esse respeito pela Bíblia, se elas soubessem as circunstâncias em que a Bíblia foi escrita, se elas conhecessem a história do Jerônimo, que foi canonizado, né? A propósito, canonização é uma invenção da Igreja Católica, gente. E aí, né, então quando tu começa a estudar a história lá de Constantino, né, de como foi a briga de Dámaso com Ursino, como foi o assassinato de Ursino pelo Dámaso e como Dámaso se tornou o 37º Papa da Igreja Católica, porque a partir dali a Igreja Católica tinha sido considerada a religião oficial, então, né, a partir os papas antes do 37º Papa, que é o Dámaso, não tinham tanto poder ou não tinha tanta relevância tu ser um papa. A partir de que o Constantino declara que a Igreja Católica é a religião oficial, aí o papa começa a ter uma posição privilegiada, aí começa as disputas pelo papado, como a disputa por qualquer cargo de poder na face da terra, desde um condomínio de um bairro até, tu entende? De um presidente de um condomínio, ou enfim. Por quê? Porque muita gente, né, poucos veem a coisa como uma responsabilidade de, agora eu tenho que cuidar aqui, né, se eu sou responsável pelo condomínio, né, eu vou lidar com as contas do condomínio, coisa e tal, então eu tenho que realmente gerir da melhor forma possível e gerar o melhor resultado com isso para todos os meus condôminos, né, para que todas as pessoas que moram no nosso condomínio sejam beneficiadas, coisa e tal. Geralmente as pessoas que têm essa responsabilidade, isso se torna só trabalho extra, e geralmente eles não querem, né? Porque é pepino, é dor de cabeça e coisa e tal, e pra que vai ter pepino e dor de cabeça se tu não ganha nada, só te incomoda com todo mundo? Então, às vezes, o que acontece, salvo alguns exemplos de pessoas altruístas que realmente não, eu vou encarar esse trabalho, porque eu gosto, e existe, tem muita gente, né? De gente que faz de coração, faz pelo bem, coisa e tal. Mas quando envolve poder, grana, coisa e tal, sempre tem aquele, não, eu vou assumir aqui, porque se eu conseguir dizer que eu pintei o prédio por 1.000, eu pagar 500, eu levar 500 pra mim, se eu fizer coisa bem feita e ninguém descobrir... Aí vocês já sabem o que eu tô falando, né? E não vou dizer que é o jeitinho brasileiro por causa que é uma ofensa, né? Porque tem muito brasileiro aí que já tá batido, tem muito brasileiro que já tá procurando a honestidade em todas as instâncias, né? Desde se eu tomei uma multa, eu vou arcar com essa multa, eu vou até brigar com o policial que me deu a multa, mas eu não vou tentar comprá-la. Entendeu? Então a mudança é dentro da gente mesmo, né, pessoal? Então, por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando porque se a gente ficar nessa história só de Bíblia, estudo bíblico, coisa e tal, ok, vale a pena, mas é mais ou menos assim, ó, tu mandou o teu filho pra escola.
Para mim a Bíblia é como se fosse o livro do primeiro ano. Tu já aprendeu, tu não tem que ficar a tua vida inteira na primeira série aprendendo o beabá. Tu tem que ler o beabá, ver o que aquilo, né, e pula adiante. E vão adiante, porque se tu não sair da primeira série, tu nunca vai chegar a se formar em alguma coisa, colocando dentro desses parâmetros aí. Então não é que a gente deve dizer, não, porque a religião não presta pra nada, porque... não, ela é apenas um degrau da sua ascensão, é só isso. Então ela é fundamental, né? Como é fundamental o beabá para a criança, para ela aprender a ler, para depois que ela sabe ler, ela conseguir entender, absorver as informações que virão no decorrer do processo de aprendizagem. E é a mesma coisa. Se nós ficarmos só tentando entender parábola A, parábola B, o que quis dizer com isso, relacionar... Cara, o livro é extenso, a gente pode passar uma vida inteira, né, nessas questões. Hoje nós vamos falar sobre a questão taral e olha como isso acontece nos dias da gente. É claro que a gente sempre vai encontrar uma relação no nosso dia a dia, a gente vai encontrar um fundamento, né? A gente vai encontrar às vezes alguma coisa que nos alivia o fardo numa leitura do livro, porque justamente a gente acredita que tem algo divino que vem, que nos melhora e que nos fortalece e coisa e tal. Talvez o nosso erro não seja na interpretação de que a gente é capaz de produzir essa luz interior. O nosso erro talvez esteja de que a gente precisa de algo externo para acender essa luz. É aí onde está errado. Achar que a gente depende da religião, que depende do pastor, depende da igreja, depende da Bíblia. Depende... Gente, se fosse assim, né, Deus seria muito injusto com um índio que é colocado no meio do mato e que não teve acesso às escrituras. Então agora porque não leu a Bíblia ele vai arder no fogo do inferno. Entendem como a gente vai começando a compreender que se existe um Deus que criou tudo, ele não pode criar alguns e excluir outros. Né? É tudo para todos, independente se o cara vive no meio do mato, coisa e tal. Então assim, ó, se a gente acredita que Deus é tão bom, esse supremo criador, a ponto de dar a ponto de ser justo, né? Absolutamente justo, né? Algumas coisas que o pessoal coloca por aí de que quem não está dentro da igreja não chega a Deus, coisa e tal, não teria fundamento, tu entende? Então isso é a necessidade que eles têm de se colocar como intermediário entre as pessoas e Deus. Esse é o grande problema da questão extraterrestre. Esse é um grande problema uma das razões desse tema não ser abordado. Porque a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente não precisa de intermediários, que nós temos uma força dentro da gente, as instituições religiosas vão por água abaixo, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Então é por isso que as cúpulas que vivem do luxo, do donativo, do dízimo dos católicos, da doaçãozinha que todo mundo dá para as igrejas e coisa e tal, que quem doa com o coração. Quem vai lá acha que está fazendo uma coisa boa. Não faz a menor ideia de para onde está indo o dinheiro e o que está financiando. Né? Eu não quero entrar no mérito da questão aqui, porque eu só quero manter o assunto numa boa, na questão da paz, e se a gente começar a discutir já de cara, né, o que está sendo feito nas cúpulas, que eu já sei por causa das coisas que eu descobri, melhor dizendo que estão escondidas, né? Não sei, mas eu acho que as pessoas não vão nem vir debater aqui comigo. Então eu acho que assim, a gente tem que ir com calma. Por isso eu gostaria que as pessoas viessem aqui pra gente debater e pra mim mostrar da onde que eu tiro essas minhas ideias, que não são minhas ideias, né? Que são constatações que não são só minhas, que tem um monte de gente fazendo, mas que também tem um monte de gente que não se apercebeu de tudo isso. Dos registros arqueológicos colocando em xeque toda a história da humanidade. A história não é como nos contaram nas escolas. A humanidade é extremamente mais antiga do que é contado pra gente. Essa história da criação do homem, né, que é como é colocada na Bíblia, ela tá ali como uma colcha de retalhos. Então, se alguém fosse me perguntar, Luciano, mas tu tá dizendo que a gente tem que sair da Bíblia porque a Bíblia é o primeiro passo, né? É o livro da primeira série. Qual seria o livro da segunda série? Eu não sei de uma ordem cronológica perfeita, assim, mas o que me ajudou, e talvez possa ajudar as pessoas a chegar no mesmo nível de entendimento que eu cheguei, né? Que, aliás, é só um pouquinho acima da primeira série, quando eu falo em primeira, segunda, terceira série, porque, cara, quanto mais a gente aprender e quanto mais a gente descobrir dentro desse assunto, mais a gente vai perceber que não sabemos nada e que tem muita coisa para aprender. Mas vamos lá, né? Se eu pudesse aconselhar, não sou guru, não sou mestre de ninguém, né? Mas se eu pudesse dar uma dica de amigo para amigo, eu diria assim, ó.
Bíblia é bastante importante, né? Bastante importante. Lê a Bíblia, lê o que está lá, coisa e tal, depois tu pula da Bíblia e entra, começa a ler a da Allan Kardec. Entendeu? Bah, aí vai ser difícil por causa que muitos... o pessoal da Bíblia já tem uma resistência contra o espiritismo ali, aí eu sou obrigado a dizer, cara, sinto muito, irmão, mas nessa caminhada evolutiva, né, a questão espiritualidade é uma matéria que tu gostando ou não, para tu chegar na formação onde tu quer, tu vai ter que passar por ela, meu amigo. Não tem como, não tem como. Ou tu pode não querer estudar o espiritismo de Allan Kardec, tu pode pular essa fase, mas eu aconselharia que eu acho que ela vai abrir, eu acho que assim, ó, ela vai reforçar algumas coisas que estão na Bíblia, tu vai ter um entendimento sobre muita coisa que está ali, e depois as outras coisas que virão, elas serão mais fáceis de ser compreendidas se tu tiver estudado a questão espiritual, a questão, né? Então ouvir Divaldo Franco, ler os livros do Chico Xavier, né? Eu acho que vai dar mais um grande upgrade em relação à Bíblia. Então são coisas que se somam. Aí depois que tu aprendeu o Espiritismo, tu leu lá o livro dos Espíritas, o livro dos Médiuns, né? Aquela coisa toda. Aí tu vai pulando, aí começa a estudar ufologia. Entendeu? Porque são coisas, são elementos que tu encontra a cada passo dessa escalada aí que não estão nos passos anteriores, mas que complementam e que conseguem te fazer tu agregar as informações, e aí tu vai evoluindo. Aí depois que tu estudou ufologia, tu pode, por exemplo, passar lá pro Mahabharata, aí tu começa a estudar arqueologia, começa a estudar história, mas não essa história dos livros ou que tu vê na televisão. Tem um programa que chama Politicamente Incorreto, né? No History, que o pessoal vai lá e nós temos aquela história bonita, pomposa, escrita pelos vencedores. Aí quem ganha uma guerra, quem ganha, né, eles vão lá e ditam a versão deles da história, como eles querem. Aí tudo é colocado de forma pomposa e coisa e tal, e às vezes as coisas não aconteceram daquela forma pomposa e heróica como eles colocam, né? E então esse programa, ele mais ou menos vai trazendo esse tipo de informação, né, da realidade. Tipo, a gente lê nos livros o Independência ou Morte, e daí quando a gente, né, e aí aparece os cavalos, o traje imponente, a espada, e quando tu vai ver pela história, tu vê que não tem nada a ver com aquilo ali. Né, que o cara tava com um traje de algodão por causa do calor que tinha aqui, não seria aquelas vestes pesadas de veludo, o cara não portava uma espada, né? Então não era uma espada que ele tinha na mão para fazer aquela coisa toda. Diz que eles não tinham cavalos porque os cavalos não eram resistentes, eram mulas ou burricos que eles usavam na época lá. Então, né? Ou seja, aí tu começa a ver que quem quer escrever a história e quem domina, né? No mesmo caso de como Damaso, quando assumiu o papal, ele podia contar a história que ele quisesse, ele era o papa a partir dali, e quem que ia contestar? Quem que ia correr o risco de morrer na fogueira? Contestando, né? Sendo herege por pensar diferente. É triste isso aí. Então assim, ó, quando a gente fala de Bíblia, coisa e tal, ela vai te dar uma indicação de que pode ter outros mundos, de que pode ter vista, mas ela não é clara em relação a isso. Ela também pode te dar uma indicação do que é vida depois da morte, mas também não é clara em relação a isso. Então quando tu pula pro Espiritismo, ele já vai te esclarecer algumas questões em relação que a Bíblia não te responde. Aí quando tu pula do Espiritismo para ufologia, tu já... Se bem que agora, eu até fiz um clipe ali que deu uma repercussão, né? Tá com 27 mil visualizações já esse vídeo. E cara, falando sobre os espíritas assim, né? E eu só queria dizer que alguns centros daqui da minha região, que eu moro na região de Gramado aqui, não estavam abordando essa questão espiritual. Só que tem centros espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E eles têm assim níveis diferentes de abordagem. Né? E tem muitos espíritos que já estão, muitos centros espíritos que já estão abordando muito mais profundamente a questão ETs, até porque, gente, até um tempo atrás aí o que se materializava nos centros, o que buscava contato nos centros, eram espíritos de gente morta, né? De humanos que desencarnavam e coisa e tal. Quando começaram a aparecer nos centros entidades que não eram bem humanos desencarnados, e aí começou a gerar um certo pânico até entre os próprios espíritas.